Fortaleza saiu da pior atuação da temporada, na minha visão, que foi a derrota contra o Atlético Mineiro por 4-0, saiu da pior atuação da temporada para uma das melhores, se não a melhor atuação da temporada, que foi essa vitória de hoje contra o Atlético Paranaense. Uma atuação em que o time se impôs do minuto inicial até o minuto final. Não deu a menor chance para o adversário, tudo bem. Para, digamos assim, desmerecer a vitória, poderia ser dito que o Atlético veio com time reserva, que, enfim, estava poupando jogadores para a semifinal contra o Flamengo, mas ainda assim era um time muito bom e que não iria querer perder de jeito nenhum, porque nenhuma equipe vem para perder. Mas o Fortaleza não deu chance, não deu chance ao azar, dominou o time o jogo inteiro. E nada melhor do que iniciar o confronto com 2 gols em 5 minutos, em 6 minutos, melhor dizendo. Que, inclusive, o Fortaleza devolveu na mesma moeda o que aconteceu na Arena da Baixada no primeiro turno, né? Em que o Atlético Paranaense teve um início de jogo avassalador e foi o suficiente para que o time ganhasse o jogo no primeiro turno, apesar de ter ganhado por 2-1. Já nesse segundo turno, na Arena Castelão, o Fortaleza também teve um início avassalador, também conseguiu fazer 2 gols, só que durante a partida se impôs ainda mais. Poderia ter feito ainda mais gols, mas acabou fazendo, entre aspas, só um. E confirmou a vitória por 3-0. Uma vitória, repito, avassaladora, dominante, para mostrar o porquê do Fortaleza ser o atual segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. Tudo bem, é uma segunda colocação provisória, mas é o segundo colocado e ninguém tira isso do clube, nesta noite de sábado. E o destaque da vitória vai, surpreendentemente ou não, para o Lucas Lima, que ressuscitou o Lucas Lima dos tempos áureos de Santos, de Palmeiras, e jogou muita bola, fez um belo gol, que foi o que abriu a placar aos 50 segundos de jogo, se eu não me engano. Deu uma linda assistência para o Robson, para o terceiro gol, que foi o gol de cabeça do Robson. E, além disso, deixou os companheiros na cara do gol várias vezes, foi bem na marcação, na recomposição, jogou com a intensidade que o Vojvoda pediu, assim como todo o resto do time. Foi uma partida, além da qualidade dos jogadores ter sobressaído, a intensidade, que é o principal, né, que virou até, digamos, um meme em relação ao Vojvoda, foi o principal fator em campo do Fortaleza. Time muito intenso, como não se via, pelo menos eu acho que não se via há muito tempo, o Fortaleza com essa intensidade. Não que estivesse jogando mal, nos jogos anteriores em que eu me refiro aqui, que eu não vi essa necessidade. Mas hoje foi diferencial. Não à toa, na minha visão, é uma das melhores partidas do time na temporada. E não vejo destaques negativos. O Robson não fez uma partida excelente, mas foi crescendo durante o jogo, não desistiu, conseguiu achar o gol, conseguiu encerrar essa seca de gols, estava incomodando bastante e ajudou o Fortaleza com o triunfo. Apesar disso, quando tudo parecia que estava perfeito, né? Vitória por 3-0, com uma linda atuação, segunda colocação, o Fortaleza perdeu duas das suas pernas, digamos assim, do time, 2 dos seus motores do time, que são seus 2 alas. Tanto o esquerdo, que é o Lucas Crispim, como o direito, que é o Iago Pikachu. No caso do Pikachu, parece ter sido um pouco mais grave, e ele tem suspeita de luxação no ombro. Não consigo afirmar aqui quanto tempo ele poderia ficar fora, mas creio eu que seja no mínimo 1 mês. Já o Crispim sentiu a virilha, inclusive foi o Crispim que entrou no lugar do Iago Pikachu. O Crispim sentiu a virilha no início do segundo tempo, precisou ser substituído. Lesões de virilha não costumam ser muito graves e costumam levar um tempo de recuperação de 2 semanas, mais ou menos por esse período. Mas preocupa para a sequência da temporada, não só para a Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, mas também para a sequência do Campeonato Brasileiro, que vai enfrentar o América Mineiro fora de casa, o Corinthians fora de casa. Mas não impediu a grande vitória do Fortaleza hoje para, como eu já falei aqui e repito, mostrar o porquê do time ser o atual segundo colocado do Brasileirão. Uma vitória que, não só uma vitória, mas um desempenho que ilustra o Fortaleza de 2021, o Fortaleza de Vojvoda. Uma atuação dominante, com muita intensidade, com qualidade e com resultado vitorioso no final. Putz, sabia que o Messi ia marcar um gol hoje, devia ter apostado nele. Na próxima eu não vacilo. Caramba, os Nets ganharam dos Lakers, tinha que ter apostado. Não confiei neles, tinha que ter apostado. Com a Bet7, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito para confiar no seu taco.
Não vacila! Bet7, siga o seu instinto! Mais uma partida de Brasileirão e mais uma partida ruim do Atlético na competição, né? O Atlético que tem conseguido levar a sério essa virada de chave, né? De fazer boas partidas nas Copas, né? Seja na Copa do Brasil Sul-Americana e fazer partidas ruins no Campeonato Brasileiro, né? O Furacão que teve um início bom na competição, hoje é figurante da segunda parte da tabela e deve ser pressionado pelas equipes que estão ali na briga para tentar deixar a zona de rebaixamento, se distanciar da zona de rebaixamento. E hoje o futebol do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro é um futebol de equipe que briga para não estar na zona de rebaixamento. O Atlético, mesmo poupando, né, totalmente os titulares, fez uma partida muito ruim. O Atlético não conseguiu ser competitivo com o Fortaleza, né? O Fortaleza abriu 2-0 com 6 minutos. O primeiro gol do Fortaleza foi no primeiro minuto de jogo, depois o Pikachu fez mais um gol. Então acho que o Atlético fez mais uma partida ruim. Como eu comentei, né, poupou todos os seus jogadores titulares, não nenhum titular que atuou na quarta-feira contra o Flamengo entrou em campo, né? 8 dos 11 nem viajaram para Fortaleza, os 3 que viajaram ficaram no banco de reserva, né? Mas independente desse fator, o Atlético não conseguiu ser competitivo, né, contra o Fortaleza. Mereceu perder por 3-0, poderia ter perdido por mais. Foram as poucas ocasiões que o Marcelo Boeck, né, o goleiro do Fortaleza, precisou trabalhar na partida. E o que fica para o Furacão desse duelo é praticamente nada, né? Serve só para ligar novamente mais uma chave de alerta para que o Atlético dê mais atenção para o Campeonato Brasileiro, porque a zona de rebaixamento é logo ali. O Atlético pode acabar não ganhando uma das Copas que está jogando e ficar longe de uma vaga na Libertadores, que seria, analisando o contexto do ano do Atlético, não se classificar para a Libertadores seria algo considerado um fracasso, ainda mais que a gente provavelmente terá um G8 no Campeonato Brasileiro, pelo menos. Então o Furacão precisa responder também no Brasileirão, né? Coisa que está devendo. O Atlético não fez uma boa partida, né? Destaco talvez quem fez partidas piores, né? Porque quase ninguém foi do Atlético, né? O Fernando Canezinho fez mais uma partida muito abaixo, inclusive merecia ter sido expulso no primeiro tempo, pois fez uma falta muito dura no Robson, levou cartão amarelo, mas se fosse o vermelho não seria nenhuma injustiça. O Pedrinho, né, que é um lateral recém-contratado, que rolou toda aquela confusão envolvendo o Vitória, fez uma boa partida, né, na semana passada com o Fluminense, mesmo na derrota. Hoje foi muito mal na marcação. O Robson, simplesmente, ele não achou o Robson na marcação, levou muita bola nas costas, não conseguiu apoiar no ataque, então fez uma partida bem ruim. O Kelvin também não fez uma grande partida, mas teve gente muito pior. E o Carlos Eduardo, mais uma vez, tentava alguma coisa, mas muito, muito, muito abaixo, errando muitas jogadas. Outro também que talvez mais errou do que acertou foi o Guilherme Bissoli, muito abaixo. O Furacão, de modo geral, não fez uma partida nada boa, mas teve os casos que se destacaram por fazer uma partida muito ruim, que acredito que seja esses três: Pedrinho, Fernando Canezinho, Carlos Eduardo e Bissoli, né? Inclusive esses quatro, né? Citei quatro. Pontos positivos do Atlético na partida. Pouca coisa você se aproveita quando você toma uma goleada de 3-0, né? Mas talvez ali o goleiro Bento, que não falhou em nenhum dos gols, não teve muito o que fazer. Fez o possível, né? Teve um outro erro na saída de bola, mas fez o possível para tentar ajudar o Atlético. O Pedro Rocha fez uma partida muito apagada, teve uma boa chance na reta final, mas também não conseguiu aproveitar, e essa boa chance apareceu quando já estava 3-0 aos 40 do segundo tempo. Então também ficou devendo. De modo geral, acho que o Atlético volta de Fortaleza para Curitiba com essa certeza que ficou realmente devendo e muito. E a questão que fica é justamente essa: a equipe está dando atenção para as Copas, mas as Copas estão acabando, o rendimento, se não melhorar e não levar um dos títulos da Copa para garantir o título na Libertadores, o Atlético pode olhar para o Brasileirão como quando for sua prioridade e ver que está ficando para trás dos adversários, e isso pode complicar, né? O Atlético tem 34 pontos,
está cada vez mais distante do G6, que vai virar um G8, e cada vez mais próximo do Z4, né? Então tem que ligar o sinal de alerta para a sequência do Campeonato Brasileiro.